Estaremos ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Sozinho com a paz do Senhor. Estou feliz por estar na presença do nosso Deus, para juntos nós adorarmos e bendizer o nome dele na beleza de sua santidade. É uma manhã que Deus proporcionou para estar aqui. É um presente que Deus tem nos dado. Quero fazer uma leitura aqui em 2 livros. O primeiro livro está aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, e versículo 15. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 15, que nos fala a seguinte expressão: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Mais uma vez vou ler: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus. Agora, indo para o livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 2 e versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. E fala o versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí e sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolo e para praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e não venham a ti sem demora, e contra ele pelejarei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dareis o maná escondido, bem como darei também uma pedra branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Porque eu comecei a fazer leitura no livro de Pedro, na epístola de Pedro, falando sobre o sofrimento. O sofrimento. Quando Pedro começa a escrever a carta aos irmãos de Jerusalém, e ele começa a dizer bem claro: vocês podem até sofrer, vocês podem passar por sofrimento, mas se esse sofrimento não é porque você roubou, porque você é um ladrão,
esse sofrimento não é porque você levantou falso testemunho. Não. Esse sofrimento aí você vai pagar pela consequência e você não pode se gloriar nele. Mas quando nós sofremos por amor de Cristo, quando nós sofremos perseguições por amor de Cristo, aí o apóstolo Pedro começa a dizer aos irmãos de Jerusalém: olha, glorifique a Deus, porque esse sofrimento, por estar servindo a Cristo, por estar propagando a palavra dele, verá uma recompensa. O sofrimento por Cristo traz recompensa. Aí quando eu olho para a história das 7 igrejas da Ásia, e me baseando aqui na história da igreja de Pérgamo, diz no versículo 12, e ele diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ele diz assim, olha, no primeiro versículo ele diz assim: essas coisas, aquele que tem uma espada, e essa espada ela é de 2 gumes. Você viu como é que Deus já começa a tratar o povo, dizendo que ele tem uma espada de 2 gumes. As espadas que corta de um lado e corta para o outro. Deus começa a falar com o povo da igreja de Pérgamo, dizendo para aquele povo que Deus precisava tratar com aquela igreja. Mas mesmo assim, por ser trono de Satanás. Por que ser trono de Satanás? Irmão, entenda uma coisa, que quando a palavra de Deus, ela vai ao encontro do ser humano, e principalmente daquelas pessoas que se diz ser propriedade dele, quando ele quer exigir alguma coisa, então ele já começa a mostrar a sua espada. Por que a sua espada? Porque diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a espada, que é a palavra de Deus, ela é de 2 gumes, ela corta para um lado e corta para o outro, e vai até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir até os nossos pensamentos e atitude dos nossos corações. E Deus falava com o povo de Pérgamo, dizendo: olha, eu preciso ter um encontro com a vida de muitos que estão nessa cidade, nesta igreja. E a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava sendo influenciada pelo império. Sabemos que naquela região existiam os 12 imperadores que predominou a cidade de Roma, que predominou sobre o povo de Deus. Mas quando ele predominava, esses imperadores que predominavam o povo, ele tinha uma alta política de dizer para o povo que o povo tinha que adorar aos deuses dele, como chamado Zeus, outros tipos de deuses. E do imperador que estava justamente reinando no tempo da igreja de Pérgamo, era um homem muito cruel. Por que era cruel? Porque ele, por perseguir os cristãos, ele pegava as pessoas, ele empalhava aquelas pessoas e colocava no seu jardim, e à noite ele começava a pegar aqueles cristãos e incendiar no seu jardim belo. E ele começava a assistir o espetáculo dos cristãos que não queriam se prostrar diante dos deuses dele. Ele começava a tocar fogo nos cristãos. Muitas vezes esse Nero, ele pegava também os cristãos e colocava na arena de Roma para ver esses crentes sendo devorados por animais ferozes. Dizem que o povo estava dentro de uma sociedade pecaminosa, quando fala de um trono de Satanás, é porque o povo estava sendo dominado por Nero, mas mesmo assim, pessoas que estavam sofrendo pelo Evangelho de Cristo estavam guardando o nome de Deus.
Eles não estavam negando Jesus, mas diz no versículo 13: conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e conservo o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha testemunha fiel, a qual foi morto entre vós, aonde habita Satanás. Entenda, e Jesus fala assim: eu conheço o lugar que você habita, eu conheço o lugar onde vocês estão. Mas mesmo assim, quem era Antipa? Antipa era justamente o pastor da igreja de Pérgamo. Antipa era um homem que ele era discípulo do apóstolo João, mas ele estava ali como pastor daquele povo. Ele sabia que o império era muito grande, a perseguição era muito grande, a ponto que Antipa também foi preso por anunciar o evangelho de Cristo. Ele agora manda prender Antipas. Antipas vai preso. De repente, passado um certo tempo, depois de 3 anos, volta agora Antipa de novo à liberdade. E ele começa a dizer: olha, arrependei-vos, porque Cristo veio para salvar a humanidade. Ele começa a anunciar na cidade de Pérgamo, dizendo para o povo, dizendo para a igreja: olha, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para trazer liberdade, para transformar a vida. Agora, quando Nero escuta outra vez dizendo que Antipa volta a proclamar o evangelho de Cristo, ele manda agora pegar Antipas, coloca dentro de um altar. E nesse altar era justamente onde queimava o sacrifício. Era um bezerro que era feito ali de fundição, e colocava o sacrifício ali dentro para tocar fogo no sacrifício aos deuses. E quando Nero sabe que Antipa está anunciando, o pastor da igreja de Pérgamo está anunciando a palavra de Cristo, agora Nero vai e manda pegar Antipa outra vez. Esse o pastor de Pérgamo coloca dentro daquele bezerro e começa a incendiar o corpo de Antipa vivo. E diz que mesmo assim Antipas começava a orar dentro daquele sofrimento, dizendo: Senhor, que tua palavra seja tocada aos corações desse povo e que haja mudança. Mas ainda diz que quando Antipa estava com o corpo todo incendiado, os povos, os cristãos, tiraram Antipa ali ainda e foram levar Antipa fora da cidade, mas o corpo todo em chama. Mas mesmo assim Antipa não negou o nome de Jesus Cristo, morreu dando glória a Deus, dizendo que o sofrimento presente a qual ele estava passando viria uma recompensa de Deus. Porque sofremos o sofrimento com Cristo. E Pedro começa a orientar o povo em Jerusalém, dizendo: olha, vale a pena sofrer com Cristo. Pedro começa a dizer ainda: olha, os sofrimentos que vocês estão passando ainda é pouco, porque existem pessoas sofrendo coisas piores do que vocês. Oh, aleluia, glória a Deus. E no versículo 14 ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolo e praticarem prostituição. Nero foi um dos 12 generais daquela época que predominava em Roma. Mas esse, dos 12, só um se casou-se com mulher, mas os demais era tudo prostituta. Esse Nero, justamente esse Nero que perseguiu os cristãos da época, ele tinha 12 homens, ele se casou 3 vezes, e por se casar 3 vezes, ele se vestia de noiva. Era um prostituto que estava massacrando o povo de Deus naquela época. Mas mesmo assim, tinha algumas pessoas que se dizem cristãos, estavam seguindo as doutrinas dos deuses daquele lugar, os deuses de Nero, porque muitos crentes se prostituíam também. Poderia ter várias mulheres para se prostituir.
Era uma decadência muito grave que estava acontecendo. Hoje não é diferente. Nós hoje não temos perseguições, aparentemente, em alguns países que nós vivemos, mas existe outros países que há perseguições de cristãos por anunciar a palavra de Deus. Por exemplo, tem lugar aqui na Ásia onde os cristãos hoje, eles são chicoteados em praça pública por anunciar o Evangelho. Tem cristãos hoje que estão presos. Outro dia estava ouvindo testemunho do irmão Israel, da cidade aí do Tibete, onde arrancaram todas as suas unhas, outra hora amarraram uma corda na sua perna e saíram arrastando pela cidade, a ponto de tirar toda a parte do couro da sua barriga e dos seus pés. Mas isso aí foi no passado? Não, isso aí foi recentemente. Alguém sofrendo pela palavra de Cristo. Mas entenda, o povo sustentava a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Balaão, ele era comprado para profetizar, para agradar os seus superiores na época, e não para agradar aquilo que Deus queria. Será que não está hoje bem que parecido, né? Alguém começa a só profetizar coisas boas para agradar o amigo, para agradar o irmão ou para agradar a sociedade, enquanto Deus está querendo uma coisa, alguém está querendo outra coisa. Pessoas se vendendo para profetizar bênção na vida das pessoas. Mas entenda, no meio de todo esse sofrimento, ainda existe crente fiel a Deus. Diz: Senhor, está difícil hoje, mas eu sei que brevemente eu irei estar nas mansões celestiais. Oh, aleluia! Quando eu começo a dizer que Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa e pura e lavada com seu sangue, eu estou dizendo que eu acredito no Deus que enviou seu Filho na cruz do Calvário para salvar a minha vida e as nossas vidas nesta manhã. Estou falando de um Cristo, aleluia, que tem preparado a sua igreja para brevemente irá morar nas mansões celestiais, mas o sofrimento ainda não acabou. Este Tabernáculo, ele fez um altar aonde tinha muita idolatria. A semana passada saiu aqui uma reportagem da cidade de Detroit, onde fizeram um homem com a cabeça de um bode, viu? E uma criança do lado do sexo feminino do seu lado direito, e uma criança do sexo masculino do seu lado esquerdo. Tiraram o monumento que estava escrito os 10 mandamentos aqui nos Estados Unidos, na cidade de Detroit. Tiraram aquele monumento e colocaram no lugar daqueles 10 mandamentos ali a estátua satânica do diabo, aqui nos Estados Unidos. E o ingresso $25 para entrar naquela igreja satânica, e $25 pagaram para assistir a liturgia daquele culto que estava sendo realizado naquele lugar. Entenda, nós estamos vivendo no século 21, onde muitas pessoas não estão a par de nada, não estão sabendo de nada, porque muitos estão preocupados com o seu bem-estar social, correndo atrás de muitas coisas, esquecendo das coisas espirituais. E nesse silêncio o diabo está trabalhando nos ocultos. O diabo está trabalhando de uma forma tão grande porque muitas pessoas estão desapercebidas. Porque quando o crente ora pelas madrugadas, Deus começa a revelar as coisas que brevemente há de acontecer. E se eu não buscar a presença de Deus, como é que eu vou entender o que está acontecendo? Irmão, há tanta profecias, tanta coisa aí se alastrando. Ontem mesmo mandaram uma mensagem para o pastor Aparecido dizendo que Deus mandou falar para o povo orar e buscar, porque vai acontecer isso e aquilo, e Deus depende que o povo... Não, irmão, Deus não tem medo de afronta satânica, não. A única preocupação de Deus é
é que o crente esteja de joelho na presença dele e aguardando um dia da sua vinda. Entenda, tenho todavia contra ti algumas coisas. Ele estava falando para a igreja de Pérgamo. Tenho algumas coisas que precisa ser colocado no lugar. Ele começa a dizer para a cidade de Pérgamo, ou para a igreja de Pérgamo: vocês têm que servir a Deus com um coração sincero, tem que renunciar a esse mundo, tem que renunciar à idolatria, para que vocês possam experimentar do maná escondido. Porque o maná escondido diz que quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus estava sempre suprindo a fome do povo, mandando um maná do céu para alimentar aquele povo. Hoje, no século 21, estamos passando nesse deserto espiritual muito grande, deserto espiritual grande demais. Mas não esqueça que Deus tem sempre o maná para a sua igreja. Deus sempre tem uma mensagem reveladora para a sua igreja. Deus sempre tem, aleluia, o Espírito Santo para nos consolar. Deus sempre tem um avivamento para nossas vidas. Deus sempre tem a força para dar para cada crente caminhar nessa terra. Mas é preciso renunciar algumas coisas. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas entendamos, o pastor Rogério comentou muito bem na leitura que ele fez aqui nesta manhã sobre o culto racional. O culto do cristão, ele é pessoal. O culto do cristão não depende de multidões, não, porque o culto, ele é pessoal, é entre você e Deus. Mas aqui pode ter um pouco de número de pessoas, mas dentro de você tem que ter a chama de um verdadeiro adorador. Aleluia! Sim, se nós formos olhar pela ótica humana, nós desanimamos. Mas quando olhamos para a ótica de Deus, nós sabemos que hoje Deus pode dar, aleluia, um verdadeiro renovo para nós prosseguir na próxima semana, se Ele não vier. Mas a igreja de Pérgamo estava precisando de ouvir a voz de Deus. Precisamos de Antipas, precisamos daquele pastor de Pérgamo. Ainda tem sim, está difícil, mas ainda tem pastores. Aleluia. Diz também que esse Nero, ele tinha prazer de ver os crentes sofrendo. E houve um incêndio em Roma, incendiaram a cidade. E Nero agora começa a procurar alguém para culpar o incêndio daquela cidade. Sabe o que Nero faz? Olha, sabe quem tocou fogo em Roma? Foi os cristãos. Manda agora pegar todos os cristãos, toca fogo nele também. E o povo atordoado, sem saber para onde ir. Alguns fugiram e outros foram pegados vivos e tocaram fogo. E amarrava os crentes incendiados nos postes da cidade para iluminar a cidade. Os cristãos eram ateado fogo sobre ele. Mas mesmo assim, com o corpo todo incendiado pela chama, pela acusação de Nero, que disse que foi os crentes que queimaram a cidade de Roma. Mas mesmo assim tinha cristão ali que falava assim: olha, pode incendiar o meu corpo, mas eu não vou negar esse Jesus. Aleluia. Pode tocar fogo no meu corpo, que eu não vou negar Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Entenda, um outro sim, no versículo 15, diz assim: um outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Eu venho a ti sem demora, contra ele pelejarei a espada da minha boca. Deus fala assim: olha, meu povo, vocês que estão aí na doutrina dos nicolaítas, dos Baraão, olha, vocês simplesmente só se arrependem dos atos de vocês, porque eu venho depressa e eu vou ter com esses inimigos. Eu vou ter contra ele, mas o que Deus queria para trazer uma resposta para o seu povo era o quê? Simplesmente arrependimento. Diz
diz a Bíblia em São Mateus, no capítulo 26, e no versículo 64 em diante, conta a história de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, mas o que trouxe Pedro a ter reconciliado com Deus ou com Jesus foi um arrependimento que gerou dentro de Pedro. A perseguição começou, pegaram Jesus, levaram Jesus para ser julgado, e diz a Bíblia ainda em São Mateus capítulo 26, no versículo 35, que Pedro disse assim: mestre, eu vou contigo, mestre, se for possível eu dou até a minha vida, mas não vou te negar não vou te abandonar não, mestre. Pedro bateu no peito e falou isso. Mas diz a Bíblia que quando Jesus foi preso, Pedro começou a parar de seguir Jesus e ficou de longe. Ele ficou de longe. Pedro, ele se afastou. E Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas diz a Bíblia que quando pegaram Jesus, no primeiro interrogatório de Jesus, diz que Pedro estava no meio da multidão, seguindo Jesus de longe. E uma criada olhou para ele assim e falou: olha, você parece com os seguidores de Cristo. Ela falou: eu não conheço esse homem, nunca vi. E mesmo assim está Pedro ali no meio do cenário, vendo a cena de longe. E Jesus lá, amarrado já, para ser crucificado. E Pedro começa a observar o sofrimento de Jesus. E diz que outra vez chegou um soldado e falou assim: olha, você parece também com o discípulo desse tal Jesus aí. Aí Pedro pela segunda vez fala: não conheço, eu nunca vi esse homem. Mas a terceira vez diz que o povo estava, no Evangelho de João, registro aqui, o povo estava fazendo uma fogueira para se aquecer. E quem estava lá no meio? Pedro também, sentadozinho se aquecendo, enquanto Jesus estava sendo preso para ser julgado. E diz que um deles olhou para Pedro e falou: você parece com um deles. Aí Pedro: não, mas você fala que nele. Pedro: não, nunca vi. Não, mas você fala igualzinho a ele. Nunca vi este homem. Mas diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Caiu dentro de Pedro um arrependimento muito grande. E aí que está, irmão, a chave da vida do cristão. Muitas vezes estamos atolados no pecado, muitas vezes procuramos tanta idolatria, a idolatria desse século 21, pessoas habitoladas em tanta coisa, e começa a entristecer o Espírito Santo. E Deus começa a dizer assim: olha, é só o povo se arrepender, e eu começarei a fazer coisas novas na vida dele. Eu começo a trazer transformação, libertação, livramento. E Pedro olha para dentro de si e fala: Senhor, o que será de mim? Diz que Pedro começou a chorar. O arrependimento tocou no coração de Pedro. Pedro agora ele volta para a sua cidade e vai pescar. Pedro negou Jesus e ficou decepcionado. Ele voltou à sua prática de antigamente, foi pescar. Mas Jesus, quando ressuscitou o terceiro dia, foi até a Pedro e falou assim: Pedro, vem comigo e eu te farei pescadores de quê? De homem. O arrependimento era justamente o que Deus queria da igreja de Pérgamo. Alguns crentes da igreja de Pérgamo. E ele começa assim: importante, arrependa-te. No versículo 16, é só se arrepender, porque eu venho trazendo providência para vocês. Mas no versículo 17 diz assim: ó, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como darei também uma pedrinha branca, sobre ela escrito um novo nome, a qual ninguém não conhece, somente eu e você. Só nós vamos conhecer essa pedrinha branca, porque era um hábito naquela época de alguém julgar um malfeitor. Se alguém fosse culpado, fosse réu de alguma culpa, dava-se uma pedrinha preta, dizendo assim: olha, você está condenado. Mas se alguém não tivesse culpa nenhuma, dava-se uma pedrinha branca, dizendo assim: olha, você não tem culpa alguma, você está restaurado.
E Deus faz uma promessa: te darei uma pedrinha branca, e nessa pedra escrito um novo nome. Irmão Antônio, Deus tem uma pedrinha branca para o senhor. Irmão Jadson, pastor Rogério, irmã Elia, pastor Aparecido, Gisiel, Deus tem um novo nome. Ah, mas meu nome aqui, pastor Gisiel Antônio, não vai ser Antônio não, vai ser outro nome. Se preocupa não. Irmão Jadson, vai ser outro nome, irmão Jadson. Vai mudar. Vai ser Elia não, vai ser Elia não, vai ser outro nome que Deus tem para dar para cada um de nós. Mas vale a pena, nós sofremos com Cristo. Aleluia! Tem pessoas abandonando Jesus porque não conseguiu comprar uma casa própria. Tem pessoas negando Jesus porque ainda não conseguiu o objetivo. Não, mas peraí, a nossa maior riqueza está em Jesus Cristo, que comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário. Aleluia, Ele morreu, mas o terceiro dia Ele ressuscitou e vive e reina para todos sempre. O sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que Deus tem reservado para a sua igreja. Aleluia, aleluia. Talvez estamos passando alguns perrengues nessa vida, mas entenda que brevemente a igreja irá reinar com Cristo. Aleluia, brevemente iremos sentar, aleluia, naquela mesa, no banquete a qual Deus tem preparado para a sua igreja. Brevemente iremos andar na rua de ouro. É promessa que Ele fez para a sua igreja, é promessa para quem vai ganhar a pedrinha branca escrito um novo nome. Mas brevemente nós vamos ver que Jesus Cristo vai vir montado num cavalo branco para guerrear, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a igreja vai reinar com Cristo. Mas vale a pena sofrer, vale a pena padecer pelo nome de Jesus. Aleluia! Mas você pode ver, mas fulano não é crente, fulano é um ímpio, mas fulano faz isso, ele prospera naquilo, faz tanta coisa. E eu, como cristão, Jesus ainda tem que passar alguns apertos na vida, irmão. Vale a pena sofrer com Cristo? Vale a pena, porque a recompensa desse povo é o inferno, mas a recompensa para o povo de Deus, aleluia, é reinar justamente para sempre com Ele. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos possa dar uma semana abençoada e próspera em nome de Jesus. A mãe ela cantou aqui nessa manhã, né? Vou te adorar mesmo que o dinheiro me faltar. Eita, mulher corajosa. Irmão, falta dinheiro. Falta dinheiro na vida do cristão. Aí tem muito que adora não, viu, irmão? Não adora não. Ai, tá faltando dinheiro. Aí começa a murmurar, uma tripulação danada. Mas quem é crente em Jesus, Senhor, pode me faltar dinheiro, mas estou te adorando. Glória a Deus, aleluia. O sofrimento não pode ser comparado com a glória que Deus tem para revelar para a sua igreja. Aleluia. Sofremos passando tanta coisa nessa terra, mas quando Deus manda uma riqueza do céu chamada Espírito Santo, Ele vem e começa a alegar a nossa alma. Dinheiro nenhum compra a presença do Espírito Santo, nem ouro e nem prata. O que compra a presença do Espírito Santo é um coração quebrantado. E nesta manhã, o Espírito de Deus está aqui para alegar a nossa alma, nos dá força nesta caminhada, nessa trajetória. Glória a Deus, que Deus venha fazer prosperar a tua vida em nome de Jesus. E que nós possamos ter na nossa mente, Jesus, vale a pena sofrer com Cristo. Vale a pena sofrer com Ele, porque com Ele somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e que você possa ter uma semana próspera e abençoada. E não negue o nome de Jesus por nada. Amém. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Ai, maravilha do céu. Aleluias. Ainda que o dinheiro me falta,
mas a tua graça tem suprido todas as necessidades, né, irmãos? Aleluia. O importante é que Ele continua no nosso barco. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Palavra maravilhosa em que ouvimos nesta manhã. Deus continua falando conosco, irmãos. Aleluias. Quantos que muitas das vezes não têm a liberdade de ouvir uma palavra como esta, né? Porque o evangelho hoje em dia que se ouve é que Deus vai fazer, que Deus vai derrubar a muralha, que Deus vai... Não, isso não é evangelho. Evangelho é de mudança. O evangelho é aquilo que Deus prometeu e cumpre, continua cumprindo as suas promessas nas nossas vidas. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. É muito breve, esse dia está muito próximo do que nós podemos pensar. Aleluia. Vai ser um dia de grande surpresa, mas vai ser um dia festivo para aqueles que nele esperam. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado, isso quer dizer feliz, é aquele que quando o Senhor vier encontrar fazendo assim, ouvindo a sua palavra e seguindo as suas pisadas. Esse que é o importante. Serão que bem-aventurados, serão felizes. E há uma grande festa ali na glória. Enquanto o mundo estará entrando na grande tribulação, aqueles que seguiram as suas pisadas estão caminhando em ruas de ouro e cristal, muros de cristal, ruas de ouro ali na glória, e sendo acompanhados juntamente com milhares e milhares de anjos do Senhor, e todos eles serão esse nome que se diz que meu pai me colocou há 47 anos atrás, Aparecido. Eu apareci coisa nenhuma. Lá não vai ser um outro nome, é um novo nome, ninguém saberá, a não ser aquele que vai receber. Eu tenho certeza. E esse dia está muito próximo, irmãos. Que apareceu coisa nenhuma, lá na glória é outra história. Lá é para os vencedores. Aleluias. E já está preparado. Eu quando Jesus falava assim ali no capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Irmão, o ímpio não passarão por lá, não terão direito nem de ver esse local. Mas só para aqueles que seguiram as suas pisadas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ainda teve alguém que ainda disse, seguindo Jesus, participando dos milagres, vendo os milagres acontecer, ainda perguntar para Jesus: Mestre, mostra a nós o Pai, só isso nos basta. Olha só o que a situação de pessoas está vendo o milagre diante do Mestre, vendo tudo que Jesus fazia, mortos sendo ressuscitados, mudos falando, surdo ouvindo, os cegos enxergando, os paralíticos sendo recuperados, e ainda perguntando: Mestre, mostra a nós o Pai, só isso nos basta. Ele diz: Felipe, né? Ele mesmo. Estou há tanto tempo convosco que ainda não me conheceis? Quantos irmãos estão na caminhada e não conhecem Jesus? Quantos estão andando em seu evangelho, mas não conhecem Jesus? No